Hi guys, what's up? Na aula de hoje eu vou tratar sobre a diferença entre os seguintes tempos verbais, Simple Past e Past Continuous. E a propósito, aqui no nosso canal no YouTube você encontra dois vídeos em que eu trato separadamente de cada um desses dois tempos verbais. É que no vídeo de hoje eu vou tratar de hipóteses nas quais cabe utilizar o tempo verbal Simple Past, que é o passado simples, ou então o Past Continuous, que é o passado contínuo. A primeira hipótese que a gente deve ter em mente é aquela na qual é fundamental distinguir a essência desses tempos verbais. Isso porque, como a gente já viu nas aulas passadas, o tempo verbal Past Continuous é tratado para ações do passado que possuem um caráter progressivo. Por outro lado, o Simple Past é utilizado para ações no passado com caráter pontual. E o que é que eu quero dizer com pontual? Pontual no sentido de que aquela ação não ocorre ao longo do tempo, ela simplesmente ocorreu e parou ali. Para ficar mais claro, vamos dar uma olhada no seguinte exemplo. Vamos imaginar o seguinte: temos aqui uma personagem chamada Samantha, ou Samantha, se você quiser dizer em português. E aí eu quero dizer que a Samantha ela estava lendo, como por exemplo, lendo um livro para os filhos dela quando a polícia bateu à sua porta, ou quando a polícia chegou, para ser mais direto e mais simples. Samantha was reading to the children when the cops arrived. Mais uma vez, Samantha was reading to the children when the cops arrived. Então o que eu estou dizendo aqui? A Samantha, ela estava o quê? Lendo. Então eu disse em inglês was reading, que é o equivalente a estava lendo. Lendo para quem? Para as crianças, para os filhos dela. Samantha was reading to the children. Mas e o que foi que aconteceu? Eu disse na sequência when the cops arrived. Novamente, when the cops arrived, ou seja, quando os policiais chegaram. Então observe que os policiais, eles chegaram, eles bateram a porta dela e pronto, a ação parou ali. É por isso que nesse caso eu opto pelo simple past, ou passado simples. Eu disse cops arrived. Polícia chegou. Então o verbo to arrive, que contém o sentido geral de chegar, como nesse exemplo que eu citei, foi utilizado em seu formato do simple past, arrived, que é um verbo regular. Eu não disse arriving no formato ing. A primeira frase, no entanto, foi utilizada ing. Eu disse was reading, estava lendo. Nesse caso, sim, eu opto por ing, pois se tratava de uma ação progressiva no passado. A mãe estava lendo para seus filhos. Ela não lê de uma forma pontual. Ela não lê simplesmente uma palavra e pronto, acabou. Não, ela lê páginas. Então, se trata de um processo gradual. Samantha was reading to the children when the cops arrived. Entretanto, a gente também pode utilizar o simple past em duas frases combinadas. Isso mesmo, a gente tem aqui duas ações e para essas duas ações vamos optar simplesmente pelo simple past. Não vamos utilizar o past continuous ou passado contínuo. É importante frisar que trata-se de duas ações pontuais e simultâneas, ou seja, uma ação ocorre logo após a outra. Nesse exemplo eu vou dizer que uma pessoa chamada Bob, ela simplesmente acordou assim que o alarme disparou ou tocou. Eu posso dizer em inglês, Bob got up when the alarm clock went off. Mais uma vez, Bob got up when the alarm clock went off. Então o que eu estou dizendo aqui? O Bob, ele o quê? Acordou, despertou, levantou. Got up, que é o passado simples de get up. Eu disse Bob got up. Então aqui se trata do passado simples. Mas quando foi exatamente que ele se levantou, ele acordou, ele despertou? Assim que o alarme tocou, eu disse went off, que é o passado simples, a forma do passado simples do verbo go off, que nesse caso exprime o sentido de disparar, né, como no alarme. Então eu disse Bob got up. E aí eu identifiquei quando exatamente. Eu disse qual foi a ação pontual que desencadeou esse movimento, né, de acordar ou despertar. When, ou seja, quando. The alarm clock went off. Então nós temos aqui duas frases, como eu disse, utilizando o passado simples, ou simple past. Então, como eu disse aqui, nós temos duas ações pontuais do passado e que ocorrem de forma simultânea. Nós temos got up, que é o passado de get up, e nós temos went off, que é o passado de go off. Também é interessante ter em mente que é preferível utilizar o tempo verbal past continuous em vez do tempo verbal simple past quando a gente está tratando de ações do passado que, de certa forma, ocorreram mais de uma vez, ou seja, com dada frequência. Vamos tratar de uma pessoa chamada Laura, e aí eu quero dizer que ela estava hospitalizada e eu a visitei 3 vezes ao dia.
Em inglês fica assim. When Laura was in hospital, I was visiting her 3 times a day. Novamente. When Laura was in hospital, I was visiting her 3 times a day. Apesar de eu ter utilizado o simple past na forma when Laura was in hospital, ela estava no hospital, quando ela estava hospitalizada, eu indiquei que a visitei 3 vezes ao dia ao longo de dado tempo. É por isso que eu optei pelo tempo verbal past continuous. Eu disse, I was visiting her 3 times a day. Então eu disse aí veio was visiting. Isso daí configura o tempo verbal past continuous. Was visiting. Eu estava o quê? Eu estava a visitando. Então eu disse I was visiting. Eu não disse I visited her. Eu disse I was visiting. É o past continuous. Por quê? Porque eu disse que se trata de algo que aconteceu no passado com dada frequência, com dada habitualidade. É por isso que eu disse when Laura was in hospital, quando ela estava no hospital, quando ela esteve no hospital, ou quando ela esteve hospitalizada, I was visiting her 3 times a day. Eu estava visitando 3 vezes ao dia. E por fim, cabe utilizar o tempo verbal past continuous para tratar de desistência. Por exemplo, você tinha planos de ir para a escola no dia anterior, mas resolveu ir ao parque. I was going to school yesterday, but then decided to go to the park. Mais uma vez, I was going to school yesterday, but then decided to go to the park. Então, nesse caso, eu estou dizendo que eu tinha planos de ir para a escola, né? Então, eu disse I was going to school yesterday, mas daí algo aconteceu. Então, nesse caso, eu utilizei o formato ing, utilizei o formato past continuous, justamente para tratar de um plano que eu tinha. Eu ia para a escola. E em inglês fica assim. I was going to school yesterday. Ontem, no dia anterior. I was going to school. Eu não disse I went to school. Eu disse I was going. E isso daí configura o tempo verbal past continuous. Eu disse I was going to school yesterday, but then decided to go to the park. Mas então, daí eu decidi, but then I decided to go to the park. Ou simplesmente, but then decided to go to the park. Mas então eu decidi ir para o parque. Então, o que temos aqui é um plano, né? Eu tinha ideia, eu tinha pretensão de ir para a escola, mas eu simplesmente desisti de fazer isso. É por isso que, nesse caso, nós adotamos o tempo verbal past continuous e não simple past. Mais uma vez, I was going to school yesterday, but then decided to go to the park. Bom, galera, então é isso. Essas foram 4 situações, 4 hipóteses ou 4 contextos nos quais a gente deve optar, às vezes, pelo simple past, às vezes pelo past continuous. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor, não se esqueça de curti-lo e compartilhar com seus amigos. É muito importante que esse canal cresça para que a gente continue com esse ímpeto de postar mais vídeos todos os dias aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube. E se você ainda não estiver inscrito, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Thank you for watching, and I'll see you next class. Bye!